Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago uma notícia, vamos dizer, histórica. Porque o que eu vou falar no vídeo de hoje nunca se imaginou acontecer no último meio século. Vamos colocar dessa forma. Há 50 anos, o regime de Bashar al-Assad na Síria não vislumbrava um acordo de normalização com Israel. Todo mundo sabe que o regime de Bashar al-Assad caiu. Os terroristas do HTS tomaram o poder na Síria. E aquele líder, o Jolani, ele assumiu como um presidente temporário na Síria. E a declaração que ele deu nessa semana diz respeito a acordos de normalização com Israel por meio do governo atual da Síria, ou seja, Jolani, ou seja, HTS, ou seja, liderança terrorista, dizendo que quer se aproximar de Israel e fazer parte dos acordos de Abraão, que alguns outros países, incluindo países árabes, fazem parte hoje. Não é um acordo de paz, vamos dizer assim, mas um acordo de normalização que a Síria, na palavra do seu presidente atual, diz que quer buscar com Israel. Eu vou ler agora a matéria que saiu no The Times, onde diz que Ahmed al-Shara, ou al-Jolani, disse que buscará a paz com Israel e que visa a adesão da Síria aos acordos de Abraão. Isso é histórico. O Oriente Médio está completamente sob mudança. E isso foi dito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ONU, lá atrás, antes até do estouro da guerra, quando a Arábia Saudita disse que iria normalizar a situação com Israel. Talvez tenha sido essa declaração da Arábia Saudita que foi o estopim para o Hamas fazer o que fez em outubro de 2023. Em um esforço desesperado para remover as sanções dos Estados Unidos, o líder islâmico diz a um parlamentar americano que a Síria quer normalizar os laços com Jerusalém nas condições certas. Ou seja, os Estados Unidos divulgaram uma série de ações que a Síria deveria obedecer para que sanções não fossem impostas ao governo sírio. O novo presidente sírio, o Ahmed al-Shara, ou Jolani, disse que busca normalizar os laços com Israel. Na quinta-feira, ele disse isso ao congressista americano Corey Mills, a Bloomberg, após uma reunião com ele na semana passada lá na Síria. Mills disse que manteve conversas com al-Jolani sobre as condições para a remoção das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, bem como a possibilidade de paz com Israel, de acordo com o relatório. Ele disse a Mills, o Jolani, o líder islâmico na Síria, disse a Mills durante a reunião que a Síria está interessada nas condições certas, entre aspas, em aderir aos acordos de Abraão, a série de acordos de normalização que o governo anterior do presidente dos Estados Unidos negociou entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. Segundo Mills, o al-Jolani também está aberto a esclarecer como planeja lidar com a presença de combatentes estrangeiros ainda operando na Síria e oferecer garantias a Israel, que continua profundamente desconfiado do líder sírio e se opõe a qualquer flexibilização das sanções. É óbvio que Israel vai ter um pé atrás, afinal de contas, ele é um líder de uma organização terrorista. Não se enganem, um rapaz, um líder dessa magnitude, de uma organização que tomou o poder de Bashar al-Assad na Síria, ele é inimigo do Hezbollah, ok, mas ele não é amigo de Israel. E é óbvio que um cara desse porte
tem que se ter o pé atrás, Israel tem que ter o pé atrás com um cara desse. A nova liderança islâmica na Síria pressionou os Estados Unidos e a Europa para que suspendessem totalmente as sanções para que o país pudesse reativar uma economia dizimada por mais de uma década de guerra civil. Ele ainda disse que atua nos comitês de relações exteriores e serviços armados da Câmara, e o congressista americano Marlin Stutzman, de Indiana, desembarcaram em Damasco na sexta-feira para encontrar com autoridades sírias na primeira visita de legisladores americanos ao país devastado pela guerra desde que Bashar al-Assad foi deposto do poder por uma ofensiva rebelde liderada por islâmicos em dezembro. Ou seja, tanto Mills quanto esse Marlin Stutzman desembarcaram em Damasco para as primeiras conversas com o governo sírio, o governo atual, depois de Bashar al-Assad ter sido deposto do poder. Mills se encontrou com al-Jolani, que ainda está sob sanções dos Estados Unidos e da ONU por seus laços anteriores com a Al-Qaeda. Na noite de sexta-feira, durante a qual os dois discutiram as sanções dos Estados Unidos e o Irã por cerca de 90 minutos. Mills disse a Bloomberg que levará a Trump uma carta de al-Jolani sem fornecer detalhes sobre o conteúdo dessa carta, o que informará ao presidente dos Estados Unidos e ao conselheiro de segurança nacional Mike Waltz após a sua viagem. Abre aspas, estou cautelosamente otimista e procuro manter um diálogo aberto, disse Mills. Mills e Stutzman, ambos membros do Partido Republicano de Trump, visitaram partes da capital síria destruídas pela guerra e encontraram-se com líderes religiosos cristãos e disseram que planejavam se reunir com outros ministros do governo sírio. Abre aspas novamente, há uma oportunidade aqui. Essas oportunidades surgem uma vez na vida. Fecha aspas. Isso foi uma frase de Stutzman a Reuters. Abre aspas. Não quero que a Síria seja empurrada para os braços da China ou de volta para os braços da Rússia e do Irã. Fecha aspas. No mês passado, os Estados Unidos deram à Síria a lista de condições a serem cumpridas em troca de alívio parcial dessas sanções, incluindo a remoção de combatentes estrangeiros de cargos de liderança, mas, fora isso, o governo Trump se envolveu pouco com os novos governantes. Stutzman disse que os sírios em Damasco conversaram com ele sobre os ataques israelenses ao país, que tem como alvo instalações militares no sul e nos arredores da capital. Israel também enviou tropas terrestres para uma zona tampão no sul da Síria e expressou repetidamente sua desconfiança em al-Jolani. Israel está, desde a queda do regime de Bashar al-Assad, atacando posições do antigo regime sírio para destruir, principalmente, armas mais poderosas do que as convencionais, para que isso não caia nas mãos de terroristas. Afinal de contas, quem assumiu o governo da Síria é terrorista. Minha esperança é que o governo forte seja estabelecido na Síria, que apoie o povo sírio e que o povo sírio apoie o governo, e que a relação entre Israel e a Síria possa ser forte. Eu acho que isso é possível. E, sinceramente, eu acredito nisso, disse Stutzman. Entre as condições impostas pelos Estados Unidos para remover as sanções está a destruição de qualquer estoque restante de armas químicas e a cooperação no combate ao terrorismo, disseram fontes a Reuters no mês passado. Em troca dos cumprimentos de todas as exigências, Washington concederia algum alívio nas sanções. Uma ação específica seria a prorrogação por 2 anos de uma isenção existente para transações com instituições governamentais sírias e, possivelmente, a emissão de outra isenção. Os Estados Unidos também emitiram uma declaração apoiando a integridade territorial da Síria, informou a Reuters, acrescentando que Washington não forneceu um cronograma específico para que as condições fossem cumpridas. Traduzindo, o al-Jolani, ele quer que Israel se retire dessa zona tampão que o exército israelense assumiu na Síria, justamente para proteger
o território israelense. E a caça, vamos dizer assim, a caça aos terroristas em território sírio é só mais um tempinho que ela vai começar. Esse novo governo sírio, ele tende a se aproximar mais do Ocidente e com isso ceder um pouco a essas sanções, a essas, vamos dizer assim, exigências que o governo americano propôs para aliviar as sanções. E uma delas é não permitir o terrorismo na Síria. Então, a caça a esses terroristas, seja da Jihad Islâmica ou seja do Hamas, em território sírio, deve começar aos poucos. Eu vejo isso como positivo, mas não vejo isso como uma coisa que vai acontecer agora. O que você acha? Você acha que é possível a Síria, na condição atual, liderada por um ex-terrorista, não sei se existe isso, mas um ex-terrorista, você acha possível que esse governo sírio novo pode fazer um acordo de normalização, um acordo de paz, vamos dizer assim, com Israel? Comenta aqui embaixo. Também eu quero que você me diga se o Líbano também tem a possibilidade de fazer um acordo de normalização com Israel. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu te espero mais tarde aqui no canal para um novo vídeo ou uma nova live. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.